Lê esse trecho aqui. Eu estava? Eu estava. Eu estava por ali, fingindo não ser nem saber de mão posta. Seu Priscílio apareceu, falou com seu Giovanni, se que histórias seriam aquelas. De um cavalo beber cerveja, apurava com ele. Seu Giovanni permanecia meio cansado, muito cansado. Passou muito a mão na testa. Lê quer ver? Saiu para surgir com um cesto com as garrafas cheias. Ou a gamela, ela despejou tudo. As espumas. Me mandou buscar o cavalo, o alazão, canela clara, bela face, o qual era de se dar a fé. Qual era de se dar a fé? O qual era de se dar a fé, já avançou, avispado de atreitas orelhas, arredondando as ventas, se lambendo. O grosso bebeu o rumor daquilo, gostando até o fundo. A gente, vendo que ele já era manhudo, cevado naquilo, quando era que tinha sido ensinado, possível, pois o cavalo ainda queria mais e mais cerveja. Seu Priscílio se vexava, no que agradeceu e se foi. Meu patrão assobiou de esguicho, olhou para mim e Rivalini, que esses tempos vão cambiando mal, não laxa as armas. Aprovei. Sorri de que ele tivesse as todas manhas e patranhas. Boa. Mesmo assim, meio me desgostava. Aqui agora esse pedaço aqui, ó. Seu Priscílio. Seu Priscílio se desenchaviu, aí até aqui, tá bom? Seu Priscílio se desenchaviu sobre toda a admiração. Admiração. Apalpou ainda o cavalo muito, não achando nele oco nem contento. Seu Giovanni, no que foi sozinho comigo, mascou o charuto. E Rivalini, pecado que nós dois não gostemos da cerveja, hein? Eu aprovei, teve a vontade de contar a ele e que por detrás estava se pensando. Passando. É que é difícil isso. Guimarães é difícil. Então, o meu sotaque aumentou ainda mais. De minha mãe, ouviu como, no ano da espanhola, ele chegou, acautelado e espantado, para adquirir aquele lugar de todo defendimento e a morada, donde de qualquer janela alcançasse de vigiar à distância, mãos na espingarda. Nesse tempo, não sendo ainda tão gordo de fazer nojo. Demais gastasse era com cerveja, que não bebia à vista da gente. Eu passava por lá e ele me pedia: Rivalini, bisogna outra garrafa, é para o cavalo. Não gosto de perguntar, não achava graça. Às vezes eu não trazia, às vezes trazia e ele me indenizava o dinheiro, me gratificando. Tudo nele me dava raiva. Não aprendi a referir meu nome direito. Rivalini. Desfeita ou ofensa, não sou de perdoar a nenhum e nenhuma. Eu remoí o rancor de que um homem desses, cogotudo, panturro, rouco de catarros, estrangeiro às náuseas, se era justo que possuísse o dinheiro e o Estado, vindo comprar terra cristã, sem honrar a pobreza dos outros e encomendando dúzias de cervejas para pronunciar a fé e a fala. Cerveja? Pelo fato que tivesse seus cavalos, os 4 ou 3, sempre descansados. Neles não amontava, nem aguentasse montar. Nem caminhar quase não conseguia. Cabrão.
parava pitando uns charutos pequenos, catinguentes, muito mascados e babados. Minha mãe, ele estimava, tratava com as benevolências. Comigo não adiantava, não dispunha de minha ira. Nem quando minha mãe grave adoeceu e ele ofertou dinheiro para os remédios. Aceitei. Quem é que vive sem o não? Mas não agradeci. De certo, ele tinha remorso de ser estrangeiro e rico. E mesmo não adiantou, a santa de minha mãe se foi para as escuridões, o dadado do homem dando de pagar o enterro. Depois, indagou se eu queria vir trabalhar para ele. Sofismei. O quê? Sabia que sou sem temor em meus autos, e que enfrento uns e outros no lugar de gente pouco me encarava. Só se fosse para ter a minha proteção, dia e noite, contra os issos e vindiços. Não que eu me queixasse por mim, que nunca apreciei cerveja, gostasse, comprava, bebia, ou pedia. Ele mesmo dava. Ele mesmo me dava. Os cachorros já estando mansos, amigáveis, mas parece que seu Giovanni desconfiou. Pois, por minha hora de surpresa, me chamou, abriu a porta. Lá dentro, até pedia coisa sempre em tampa. Não dava bom ar. A sala grande, vazia de qualquer amobiliário, só para espaços. Ele nem que de propósito me deixou olhar a minha conta. Andou comigo por diversos cômodos. Me satisfiz. Mas depois, ficar comigo, ganhei conselho. Ao fim da ideia. E os quartos? Havia muitos desses. E não tinha entrado em todos, resguardados. Por detrás de alguma daquelas portas, pressenti bafo de presença. Só mais tarde? Carcamano queria se birbar de esperto. E eu não era mais. Demais. Nesse ponto, o narrador parece não gostar nada desse Carcamano que veio de fora. Sempre diminuindo o cara, falando que ele é nojento, que é porco, que ele se suja, é ranhento. E aí, quando ele começa a driblar a polícia, ele começa a gostar. Ele meio gosta. Ninguém sabe direito de onde veio a expressão carcamano, mas ela é aplicada em diversos países a estrangeiros. E aqui em São Paulo especificamente, virou algo misturado com carcar à mão. Porque tinha muitos imigrantes italianos que trabalhavam na feira. Eles falavam que o carcamano era aquele que carcava a mão na balança para cobrar mais das pessoas. Então, quando tinha um italiano na feira, eles chamavam de carcamano. Fratelli d'Italia, se desta dell'elmo di Scipio, si è cinta la testa, dov'è la vittoria, sepolta la chioma, e schiava di Roma il Dio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte. Siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Rivalini, esses tempos não caminhando mal. Non lascia as armas. Não lascia as armas. Sobre o tanto, quando os de fora tornaram a vir, eu falei, e eu especulava, que alguma outra razão devia de haver nos quartos da casa. Seu Priscilio questa volta è venuto con un soldato. Lui solo ha pronunciato che voleva vedere tutti i comodi per la giustizia. Seu Giovanni, in pace, ha acceso un'altra sigaretta e lui era sempre d'accordo.
ha aperto la casa e ha detto para seu Priscillo entrare. Anch'io e il soldato siamo entrati. I comodi è andato dritto sul comodo che c'era la porta vecchia, grande. Cavalo de São Jorge. Cavalo empalhado, branco. Cavalão branco, empalhado. Tão perfeito a cara quadrada, que nem um de brinquedo, de menino. É claro, branquinho, limpo, crinado e ancudo. Alto feito na igreja. Cavalo de São Jorge. Como podiam ter trazido aquilo, mandado vir e entrado ali acondicionado? Seu Priscílio se deixaviu, sobre toda admiração. Apalpou ainda o cavalo muito, não achando nele oco nem contento. Seu Giovanni, que ficou sozinho comigo, mascou o charuto. Erivalinho, pecado que nós dois não gostemos de cerveja, hein? O cavalo branco, dentro do quarto da casa fechado, podia querer dizer que é a batalha do bem contra o mal e que seu Giovanni estava do lado do bem. Bom, acho que se a gente for um pouco mais geral, o cavalo sempre foi o símbolo de poder. Guimarães sempre usa o cavalo como um símbolo de poder. Quando o Reobaldo, no Grande Sertão Veredas, resolve virar o chefe, isso acontece depois que ele ganha de um fazendeiro rico, está hospedando os jagunços, o melhor cavalo da fazenda. Reobaldo acalma o cavalo com a mão, depois que o cavalo toma um susto, ele fala: de ovo, de anho, de aço. E aí o cavalo acalma, e aí o seu Abão fala: esse cavalo é seu, Reobaldo. Cada um dos contos é trabalhado de uma forma. Tem contos onde cada um escolhe, por exemplo, que trecho vai ler, etc, etc. Depende do conto. O conto nos traz isso. No conto nos traz esse tipo de estratégia. Tem contos em que eu falo, gente, não, vamos tentar ler em ordem. Esse é um conto narrativo simples, a gente precisa ler, a sequência é um conto assim. Tem contos que as imagens são muito mais importantes pra gente do que a história linear. Então a gente espalha as citações do texto onde a gente quiser. A história é desmontada, remontada à vontade, permeada por interpretações. No conto A Terceira Margem do Rio, a gente sentiu que a linearidade da história não era tão importante na hora que a gente apresentasse. Então a gente trabalhou muito mais as imagens contidas no texto e a relação pessoal, porque é um conto que fala sobre relação entre pai e filho, pai e filha, tanto faz. E então a gente trouxe isso, a gente misturou isso o tempo todo. Nenhuma a gente misturou essa ideia de lembrança do passado, de quando a gente é criança, coisas pessoais. Também era muito mais sobre as imagens dessas lembranças misturadas com as lembranças do texto do que a história em si. E os intérpretes, eles ajudam a criar essas estratégias, né? Claro, a gente cria em conjunto. E eu, como diretor, eu faço a seleção das estratégias que funcionam melhor para cada conto. Então eu vou falando, essa estratégia aqui talvez não seja tão interessante porque perde um pouco uma essência ali do conto que eu acho importante que ela apareça. Então eu vou guiando, eu fico realmente nessa direção mesmo, criando margens, né, para esse rio fluir. Uma vez que você cria margens, você sempre está escolhendo um caminho, né? Em vez do rio ir por ali, o rio está indo por aqui. Então realmente caminhos são jogados fora, né? E a gente tem um mês para fazer isso, então a gente tem que
desapegar mesmo de certos caminhos, jogar eles fora, porque para ter certeza do caminho que a gente escolheu, né?